Sabe o que o Império Romano, o Império Britânico e as grandes potências de hoje têm em comum? Parece que todos eles seguem um roteiro, um ciclo bem previsível de ascensão e queda. E hoje, usando as ideias de Ray Dalio, vamos tentar entender onde nos encaixamos nesse ciclo e por que isso talvez seja mais importante agora do que nunca. O ponto de partida para essa nossa análise é essa frase do próprio Dalio. Ele diz que o que estamos vivendo agora é uma espécie de tempestade perfeita. É uma combinação de fatores muito rara que, para a nossa geração, parece algo totalmente novo. Mas se a gente olhar para trás, para a história, vamos ver que ela já aconteceu e muitas vezes. Mas que tempestade perfeita é essa, afinal? Pensa assim, são como três ondas gigantes vindo na nossa direção ao mesmo tempo. A primeira, uma montanha de dívida, criada sem parar pelos governos. A segunda, sociedades super divididas, com muito conflito interno. E a terceira, lá fora, no cenário mundial, uma nova potência surgindo para desafiar a que já domina. É exatamente o choque dessas três forças que define o momento que vivemos. Pode parecer assustador, né? Mas a ideia aqui é entender. Para sacar o que está acontecendo e ter uma ideia do que vem pela frente, precisamos olhar para o que Dalio chama de a máquina atemporal da história. É basicamente um mecanismo de causa e efeito que se repete, sabe? E o padrão principal desse mecanismo tem um nome: o grande ciclo. E olha, isso não é só uma teoria. É um modelo, um framework mesmo para entendermos como os impérios nascem, chegam no auge e, eventualmente, caem. É quase como se fossem seres vivos, com um ciclo de vida que dá para prever. A sacada principal aqui é que nada disso acontece por acaso. A ascensão e a queda das grandes nações não são aleatórias. Elas seguem um caminho, uma trajetória que tem fases bem claras: o começo, o auge e o declínio. E tudo isso é movido por uma sequência de eventos, uma relação de causa e efeito bem específica. E essa jornada tem basicamente três grandes fases. Tudo começa com a ascensão. É aquela fase de crescimento, de construção, de prosperidade. Depois, isso leva ao auge, o momento em que a nação se torna a grande potência, dominando o mundo. E aí, como tudo na vida, vem a queda, um período mais turbulento, que acaba abrindo espaço para uma nova ordem mundial surgir. Tá, mas o que faz essa roda girar? O que leva um império da ascensão para a queda? Bom, Dalio aponta para três forças principais. Pense nelas como os três grandes motores que fazem o grande ciclo acontecer. São três ciclos acontecendo ao mesmo tempo, sabe? Um é o ciclo do dinheiro e do crédito. O outro é o ciclo da ordem ou da desordem dentro do país. E o terceiro é o ciclo das brigas por poder lá fora, entre as nações. O problema é quando esses três ciclos se alinham de um jeito ruim. Aí a tal tempestade perfeita se forma. Vamos começar pelo ciclo financeiro. Imagine a dívida de um país com um buraco que só aumenta. Chega uma hora que o buraco está tão grande que os governos fazem a coisa mais fácil: mandam imprimir dinheiro para tapar esse buraco. Só que isso tem uma consequência óbvia. É como colocar água no leite. O volume parece maior, mas o valor real, esse diminui. É a solução mais fácil politicamente, mas na prática ela corrói o poder de compra de todo mundo. Depois vem o ciclo interno. Esse é sobre o que acontece dentro do país. Quando a diferença entre ricos e pobres fica gigantesca, quando os valores das pessoas se tornam opostos, a sociedade racha no meio. A polarização política vai lá para cima, ninguém mais conversa, só briga. As pessoas começam a lutar umas contra as outras pelo poder, em vez de trabalharem juntas. É uma força que pode, literalmente, destruir uma nação por dentro. E por último, o ciclo externo. Pense nisso como uma regra quase imutável da história. Sempre que uma nova potência surge, hoje vemos isso claramente com a China, ela vai inevitavelmente desafiar a potência que já está no topo, que hoje são os Estados Unidos. A ração estabelecida luta para manter as coisas como estão, claro. Enquanto isso, a nova força quer mudar as regras do jogo a seu favor. E essa tensão é o que define o jogo de poder no mundo. Ok, a teoria a gente entendeu. Agora vem a parte crucial. Como é que esse mapa todo se aplica ao nosso mundo? Hoje, agora. Em que ponto desse grande ciclo nós estamos? Para fazer esse diagnóstico da saúde interna de um país, Dalio criou um mapa com 6 estágios. Começa lá no estágio 1, quando uma nova ordem é criada, passa por períodos de paz e prosperidade, até chegar nos estágios mais perigosos, de instabilidade financeira e, no limite, o risco de conflitos civis e revoluções. E onde os Estados Unidos se encaixam nisso hoje? Segundo a análise de Dalio, eles estão no estágio 5. E o que isso quer dizer?
Quer dizer finanças muito frágeis, com dívidas gigantescas e um conflito interno muito intenso que vemos na polarização política. É o penúltimo estágio. É o ponto em que o risco de uma reestruturação profunda na ordem interna do país se torna bem real. E enquanto isso acontece de um lado, do outro lado do mundo, vemos o oposto. Este gráfico mostra o outro lado da moeda, a ascensão meteórica da China. É só olhar para as linhas. Desde a metade do século passado, o crescimento é impressionante em tudo que importa: educação, inovação, comércio, força militar. A trajetória é inconfundível. E é isso que representa o principal desafio para a ordem mundial que conhecemos. Beleza. Então, se a história funciona em ciclos e se estamos mesmo num ponto de virada, a grande pergunta é: e agora? Como podemos nos preparar? Que lições o passado nos oferece para navegar nesse futuro incerto? Mas antes de entrar em pânico, tem um ponto importante, uma visão mais otimista. Apesar desses ciclos terem altos e baixos, e muitas vezes as quedas serem bem dolorosas, a tendência geral da humanidade é de progresso. Pense num saca-rolhas. Ele sobe girando em ciclos, mas a cada volta está num ponto mais alto. É a mesma coisa conosco. A humanidade aprende, se adapta e evolui. Isso nos leva de volta para a pergunta mais prática de todas: o que fazer? Como indivíduos e nações podem se preparar para essa nova ordem mundial que está nascendo? A parte boa é que a história não mostra só os problemas, ela também dá umas dicas, quase um manual de sobrevivência. E os princípios são bem diretos. Primeiro, estude o passado. A história rima, como dizem. Segundo, entenda o ciclo da dívida. Os governos, quando apertados, quase sempre vão imprimir dinheiro. Isso significa que é fundamental diversificar os ativos para proteger o patrimônio. E, talvez o mais importante, a maior força de uma nação não é o dinheiro nem as armas. É ter um povo educado, com civilidade, trabalhando junto de forma produtiva. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final que é bem poderosa. Talvez o maior inimigo de uma grande potência não seja um rival lá fora. Talvez a maior ameaça sejam as brigas, as divisões que acontecem dentro de casa. No fim das contas, a batalha mais importante é, e parece que sempre foi, a batalha interna.